E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos iniciar o estudo do movimento de uma partícula no interior do campo de escoamento de um fluido. Em outras palavras, vamos estudar a cinemática do movimento de uma partícula fluida no interior do campo de escoamento. Para fazer isso, observe a figura ilustrada no quadro. Aqui eu ilustro uma partícula fluida de massa infinitesimal dm e volume infinitesimal dv de dimensões dx, dy e dz, em certo instante t do seu movimento no interior do campo de escoamento de um fluido. Na figura ao lado, eu ilustro essa mesma partícula de massa dm em um instante posterior, t mais dt. Como o intervalo de tempo de análise do movimento é infinitesimal, e o volume da partícula dm é um volume infinitesimal, eu continuo representando as arestas desse volume por segmentos de reta. Conforme veremos há pouco, este fato nos permite analisar o que ocorreu de fato com a partícula de massa dm nesse intervalo de tempo dt. Como o intervalo de tempo de análise, eu reforço, é infinitesimal, ao analisar o movimento da partícula nesse intervalo de tempo, a gente consegue obter resultados aplicáveis no entorno de um ponto do campo de escoamento do fluido. Analisando a figura, vemos que a partícula fluida pode sofrer uma série de deformações. Ela pode sofrer um estiramento, pode sofrer um encurtamento, uma rotação. De qualquer forma, para que a gente saiba o que ocorreu de fato com a partícula de massa dm nesse intervalo de tempo dt, a gente precisa decompor o movimento da partícula fluida em 4 componentes, conforme eu ilustro no quadro. A partícula fluida pode sofrer simplesmente um movimento de translação nesse intervalo de tempo. Sendo assim, ela apenas se desloca de um ponto a outro, conforme eu ilustro no quadro. A partícula fluida, nesse intervalo de tempo, pode sofrer um movimento de rotação. Ela pode rotacionar em torno do eixo x, em torno do eixo y, em torno do eixo z ou simultaneamente em torno dos 3 eixos. Essa partícula fluida, nesse intervalo de tempo de análise, pode sofrer também uma deformação angular. Não confunda aqui rotação com deformação angular. Perceba que na deformação angular, o ângulo entre as arestas do elemento infinitesimal de volume dv variam no intervalo de tempo considerado, conforme eu ilustro no quadro. E por fim, a partícula fluida pode sofrer uma deformação linear. Ela pode sofrer um estiramento em certa direção e sentido, enquanto sofre um encurtamento em outra direção e sentido, conforme eu ilustro no quadro. Muito bem, observe mais uma vez, portanto, as 4 componentes do movimento de uma partícula fluida no interior do campo de escoamento. A partir de agora, nós vamos estudar apenas o movimento de translação da partícula fluida de massa dm no intervalo de tempo considerado. Nosso intuito é o de obter a aceleração da partícula fluida, para que a gente possa aplicar na sequência a segunda lei de Newton. Para fazer isso, vamos admitir que você conheça o comportamento do campo de velocidade v do escoamento do fluido. Essa função vetorial depende de x, y e z e do tempo t. E essa função vetorial possui 3 componentes. Uma componente u na direção do versor i, uma componente vy na direção do versor j e uma componente w na direção do versor k, em que u, vy e w são funções de x, y e z e do tempo t. A partir de agora, você precisa recordar um conceito que vimos no início dessa playlist. A função vetorial v, eu reforço, representa o campo de velocidade do escoamento do fluido e, portanto, nós temos aqui uma função vetorial que nos fornece o comportamento da velocidade no escoamento do fluido no espaço. Ela não representa a velocidade da partícula de massa dm ao longo de sua trajetória no intervalo de tempo considerado. Portanto, atente-se bem a essa distinção. Mesmo assim, para obter a aceleração da partícula de massa dm, eu preciso recorrer a essa função vetorial v. Para fazer isso, para resolver esse problema,
Observe a figura ilustrada logo abaixo e faça a correspondência com a figura de cima. Sendo assim, no instante t, a partícula de massa dm se encontra nessa posição, denunciada pelo vetor de posição r'. Já no instante posterior, t mais dt, a partícula se encontra nessa posição, denunciada pelo vetor de posição r mais dr. Logo, eu consigo determinar a velocidade da partícula fluida em cada posição recorrendo ao campo de velocidade v. Logo, eu posso escrever que a velocidade da partícula no instante t é igual à velocidade fornecida pelo campo de velocidade na posição e no instante considerado. Logo, nós temos v em x, y e z no instante t. Já no instante posterior, ou seja, no instante t mais dt, a velocidade da partícula, eu reforço, fica dada pelo campo de velocidade v na posição e no instante considerado. Sendo assim, nós temos v em x mais dx, y mais dy, z mais dz, no instante t mais dt. A partir das igualdades obtidas, nós podemos calcular agora o diferencial total da velocidade da partícula. Como a função vetorial v é uma função de 4 variáveis, nós podemos obter dvp da seguinte forma. Nós temos a derivada parcial da velocidade v em relação a x dx mais a derivada parcial da velocidade em relação a y dy mais a derivada parcial da velocidade em relação a z dz, enfim, mais a derivada parcial da velocidade v em relação ao tempo t dt. Muito bem? Para obtermos agora a aceleração da partícula de massa dm no intervalo de tempo considerado, basta tomar a derivada da velocidade da partícula em relação ao tempo t. Sendo assim, a aceleração da partícula fica dada por... Então, agora nós temos a derivada parcial da velocidade v em relação a x, dxp dt. dxp dt corresponde à componente u do campo de velocidade v, mais a derivada parcial da velocidade v em relação a z, a derivada parcial da velocidade v em relação a y, dyp dt. No entanto, dyp dt representa a componente vy do campo de velocidade v. Muito bem. Agora, mais a derivada parcial da velocidade em relação a z, dz dt. dz dt, pelo mesmo raciocínio, representa a componente ômega do campo de velocidade v. Mas, agora nós temos este termo. Tomando a derivada em relação ao tempo, a gente fica simplesmente com a derivada parcial da velocidade em relação ao tempo t. Observe no quadro, portanto, como calcular a aceleração da partícula fluida de massa infinitesimal dm no intervalo de tempo considerado, recorrendo à função vetorial que representa o campo de velocidade do escoamento do fluido. Para deixarmos bem claro que se trata da aceleração de uma partícula fluida que se move no campo de escoamento de um fluido, com uma função vetorial v, com um campo de velocidade v, essa aceleração é representada de uma forma especial. A aceleração da partícula é dada pela derivada, observe a notação, da velocidade da partícula em relação ao tempo t. Essa derivada é chamada de derivada substancial, justamente para fazer referência ao fato de que nós estamos analisando o movimento de uma partícula decorrente de uma substância. Muito bem? Analisando essa expressão,
vemos que a aceleração da partícula possui duas parcelas. Ela possui uma aceleração associada à variação espacial do campo de velocidade v do escoamento do fluido e uma aceleração associada à variação temporal do campo de velocidade v. Essa primeira parcela, que eu aqui ilustro, observe atentamente o quadro, é chamada de aceleração convectiva. Eu reforço, a aceleração convectiva está associada à variação espacial do campo de velocidade v do fluido. E essa parcela da aceleração, ela é chamada de aceleração local. Eu reforço, essa parcela da aceleração está associada à variação temporal do campo de velocidade v do fluido, situação que ocorre quando o regime de escoamento não é permanente. Muito bem? Analisando essa expressão mais uma vez, vemos que nós podemos escrevê-la de uma forma mais enxuta. Perceba o seguinte: a aceleração da partícula fluida, dada pela derivada substancial de sua velocidade em relação ao tempo t, essa derivada também é chamada de derivada material ou derivada de partícula, é igual a, perceba o seguinte, eu posso fazer aqui, nesses três termos, o produto escalar entre o campo de velocidade v e o operador diferencial vetorial del, e aplicar o resultado ao campo de velocidade v. Perceba que o campo de velocidade v é dado por u inversor mais vyj versor mais wk versor, enquanto que o operador diferencial vetorial del é na direção inversor del x, na direção j versor del y e na direção k versor del z. Portanto, eu peço agora para você conferir este resultado. Efetue o produto escalar e a partir daí aplique a função vetorial v que representa, eu reforço, o campo de velocidade do escoamento do fluido. Muito bem? Como nós temos aqui uma equação vetorial, ela pode ser decomposta em três direções de análise. Nós podemos aplicá-la em suas componentes escalares. Nós podemos analisar a aceleração da partícula na direção do eixo x, na direção do eixo y e na direção do eixo z. Vamos obter essas expressões, portanto, a partir da expressão geral. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, a partir da expressão geral, portanto, e recordando o campo de velocidade v do escoamento do fluido, nós podemos obter a aceleração da partícula na direção do eixo x da seguinte forma. Nós temos a componente u multiplicando a derivada parcial da componente u em relação a x, mais vy que multiplica a derivada da componente u em relação a y, mais ômega que multiplica a derivada da componente u em relação a z, mais a derivada da componente u em relação ao tempo t. Não se esqueça que u, vy e ômega são funções de x, y, z e t de forma geral. Agora, a aceleração da partícula na direção do eixo y, nós temos u multiplicando a derivada parcial da componente vy em relação a x, mais vy multiplicando a derivada parcial da componente vy em relação a y, mais ômega, ou se você preferir, w, que multiplica a derivada parcial da componente vy em relação a z, mais a derivada parcial da componente vy em relação ao tempo t. Por último, nós temos a aceleração da partícula na direção do eixo z. Mais uma vez, de forma análoga, nós temos u vezes a derivada parcial da componente w ou ômega, se você preferir, em relação
AX, mais, nós temos agora VY, vezes a derivada parcial da componente W em relação a Y. Muito bem, mais W vezes a derivada parcial da componente W em relação a Z, mais a derivada parcial da componente W em relação ao tempo t. Muito bem. Nós temos ainda alguns casos particulares importantes, classificando aí o tipo de escoamento. Por exemplo, se nós tivermos um escoamento bidimensional. Se nós tivermos um escoamento bidimensional, no plano XY, por exemplo, essa taxa de variação vai para zero. Portanto, a gente obtém que a aceleração da partícula é. Então, nós vamos ter a componente U vezes a taxa de variação da velocidade v em relação a x, mais a componente vy vezes a taxa de variação da velocidade v em relação a y. Esse termo desaparece, mais a derivada parcial da velocidade v em relação ao tempo t. De maneira análoga, se nós tivermos um escoamento unidimensional, a aceleração da partícula fica dada por... Então agora, esse termo é zero e esse termo é zero. Consequentemente, a gente obtém a componente u vezes a derivada parcial da velocidade em relação a x, mais, agora nós temos a derivada parcial da velocidade v em relação ao tempo t. E por fim, se nós tivermos um escoamento que ocorre em regime permanente, conforme vimos anteriormente, nesse tipo de escoamento, nenhuma grandeza varia com o tempo t. Portanto, neste caso, essa taxa de variação vai para zero. Logo, a aceleração da partícula fica dada por u, nós temos a componente u, vezes a derivada parcial da velocidade v em relação a x, mais vy, vezes a derivada parcial da velocidade v em relação a y, mais w, ou ômega, se você preferir, vezes a derivada parcial da velocidade v em relação a z. Muito bem. Observe no quadro uma última vez todas as expressões obtidas, as análises realizadas. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.